E se o maior trunfo energético dos Estados Unidos não estivesse no Oriente Médio, nem em plataformas no Golfo do México, mas logo ali, acima da linha imaginária que divide os dois maiores países da América do Norte? E se a segurança energética americana, tantas vezes exaltada em discursos patrióticos e estratégias globais, dependesse não da força militar ou de avanços tecnológicos, mas de um vizinho educado, previsível e historicamente discreto? O mundo raramente presta atenção ao que é estável. E o Canadá sempre foi estável demais, grande demais, educado demais. Pouco se fala sobre ele quando o assunto é poder. Mas talvez aí resida o maior erro estratégico das últimas décadas. Porque em um mundo movido a petróleo, eletricidade e metais raros, o Canadá não é apenas um país frio com florestas e ursos. Ele é um cofre, e os Estados Unidos têm há anos a chave desse cofre. Com vastas reservas de petróleo bruto, campos intermináveis de gás natural e depósitos abundantes de minerais críticos como urânio, lítio e níquel, o Canadá tornou-se, sem alarde, o principal pilar da matriz energética americana. Em um sistema global cada vez mais instável, onde a política oscila ao sabor de redes sociais e a geopolítica é moldada por caprichos presidenciais, o norte permanecia sólido. Sempre ali, sempre confiável. Mais de 50% do petróleo importado pelos Estados Unidos vem do Canadá. Quase 100% do gás natural importado também. E quando as luzes se acendem em estados como Nova York, Vermont ou Michigan, é muitas vezes a eletricidade canadense gerada por barragens e turbinas do Quebec que alimenta os lares e as indústrias. Sem drama, sem alarde, sem exigências. Apenas o fluxo constante de energia. Mas há um problema escondido nessa calmaria: dependência. E toda dependência, por mais confortável que seja, carrega um risco de negligência. Porque quando algo funciona bem por tempo demais, esquecemos de cuidar, esquecemos de respeitar. Esquecemos até de reconhecer sua importância. Durante anos, os Estados Unidos trataram o Canadá como um prolongamento confiável de sua própria infraestrutura energética. Um fornecedor automático, sempre pronto a suprir as necessidades do Sul. E o Canadá, por sua vez, aceitou esse papel com pragmatismo. Era lucrativo, era prático, era seguro, mas também era limitante. Porque por trás dos barris de petróleo e dos fluxos de gás, há uma questão identitária que foi sendo empurrada para baixo do tapete. Até que ponto um país pode se considerar soberano se mais da metade de sua economia externa depende de um único parceiro? E mais ainda, o que acontece quando esse parceiro, os Estados Unidos, passa a usar tarifas, ameaças e retórica hostil como forma de negociação? Foi exatamente isso que começou a acontecer. Com a reeleição de Donald Trump, as relações comerciais entre os dois países deixaram de ser pautadas por confiança tácita e passaram a ser comandadas pelo improviso de uma lógica transacional. Em pouco tempo, o discurso mudou. O Canadá, antes parceiro indispensável, passou a ser acusado de aproveitador, injusto e até inimigo comercial. A ameaça de tarifas de 25% sobre produtos canadenses, incluindo até mesmo o petróleo, não era apenas um abalo econômico, era uma quebra simbólica. Como reagir quando o seu principal parceiro comercial começa a te tratar como ameaça? Como manter acordos se as regras mudam ao sabor de discursos improvisados e tweets presidenciais? O Canadá, acostumado à previsibilidade, de repente se viu em um terreno movediço e começou a olhar para o mundo de forma diferente. Essa virada não aconteceu com discursos inflamados, nem com retaliações imediatas. A força do Canadá está na moderação, mas também na persistência. E a decisão de rever sua estratégia energética começou a ser formulada com a frieza de quem entende que poder, no século XXI, não está apenas na força militar, mas na capacidade de fazer o mundo depender de você. E poucos países estão tão bem posicionados quanto o Canadá para exercer esse poder com discrição e profundidade. Estamos falando de petróleo pesado, um tipo específico que a maioria das refinarias americanas foi construída para processar. Substituí-lo não é tão simples quanto importar de outro país. É preciso adaptar toda a infraestrutura, o que custa bilhões. Estamos falando de gás natural entregue por dutos integrados, funcionando há décadas, com sinergia logística que não se reconstrói da noite para o dia. E estamos falando de minerais estratégicos, necessários para baterias, chips, veículos elétricos, painéis solares e armamentos modernos. A cadeia de dependência americana é mais profunda do que parece, e até agora, os Estados Unidos apostavam que o Canadá jamais ousaria mexer nessa estrutura. Mas talvez esse seja o maior erro de leitura de Washington, porque o Canadá mudou. E essa mudança começou com uma pergunta simples e transformadora. E se, pela primeira vez em décadas, o Canadá decidisse olhar menos para o sul e mais para o leste e o oeste? Essa pergunta virou política pública. Virou pacto comercial com a União Europeia.
Virou negociação com mercados asiáticos, virou ampliação de portos, construção de terminais de LNG gás natural liquefeito, expansão de oleodutos em direção ao Pacífico. Virou um movimento tectônico que ameaça redesenhar o mapa da energia global. Os Estados Unidos ainda não perceberam que o Canadá não é mais o mesmo. E ao subestimarem a profundidade dessa transformação, correm o risco de acordar tarde demais para um novo mundo energético, onde a prioridade canadense já não é garantir a segurança do vizinho, mas sim sua própria centralidade geopolítica. O tesouro ao norte sempre esteve ali, mas agora ele está acordando e talvez, pela primeira vez, decidindo a quem realmente deseja entregar suas riquezas. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Era para ser só mais uma reunião, um anúncio como tantos outros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caminhou até o púlpito com sua costumeira confiança ensaiada. As câmeras estavam ligadas, as manchetes já meio escritas. Mas o que saiu de sua boca naquele dia foi mais do que um ataque comercial. Foi um sinal de que algo fundamental estava se rompendo e poucos perceberam a gravidade. Vamos impor tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses e 10% sobre o petróleo. Precisamos proteger os interesses americanos. Era abril. E com essas palavras, os alicerces da parceria mais estável da América do Norte começaram a rachar. Para quem via de fora, parecia apenas mais um capítulo da guerra comercial global de Trump. China, México, Europa, todos haviam passado pela mira. Mas para o Canadá, aquilo foi diferente. Não porque fosse inesperado, afinal, o tom agressivo já havia se insinuado antes. Mas porque foi a primeira vez, em décadas, que os Estados Unidos deixaram explícito que a lealdade histórica não blindava ninguém. O Canadá, que compartilha a fronteira terrestre mais longa do mundo com os Estados Unidos, sempre foi visto como o vizinho confiável. Era o parceiro que não criava escândalos, que abastecia refinarias, aquecia casas americanas e entregava energia com pontualidade quase suíça. Era o país que investia pesado em infraestrutura compartilhada, que entrava em guerras ao lado dos Estados Unidos quando chamado, que negociava sempre em boa fé. E agora estava sendo tratado como ameaça. Para muitos canadenses, foi um momento de desconforto, uma espécie de traição implícita, como quando um velho amigo, sem motivo aparente, começa a te tratar com desconfiança. O impacto emocional foi real, mesmo que pouco televisionado. A retórica de Trump soou como um rompimento unilateral de votos, e esse sentimento não ficou restrito aos gabinetes em Ottawa. Ele se espalhou nas conversas cotidianas, nas rádios locais, nos jornais regionais. Em Calgary, empresários do setor de petróleo começaram a cancelar reuniões com parceiros americanos. Em Montreal, produtores de alumínio debateram pela primeira vez a viabilidade de exportar diretamente para a Europa. Em Vancouver, engenheiros de energia limpa buscaram contatos com empresas japonesas. Mas a história que talvez melhor represente esse momento vem de uma pequena cidade na fronteira entre o estado de Nova York e a província de Ontário, Cornwall. Por décadas, Cornwall serviu como um elo quase simbólico entre os dois países. O comércio ali flui livremente. Trabalhadores canadenses cruzam a ponte todas as manhãs para trabalhar nos Estados Unidos e voltam para casa ao entardecer. Lojas americanas vendem produtos canadenses, famílias dividem sobrenomes entre os dois lados do rio. Mas naquele mês, algo mudou. Me senti como uma peça descartável, disse Jeanne Laframboise, dona de uma pequena loja de insumos agrícolas em Cornwall, que fornecia produtos para fazendeiros americanos há quase 18 anos. De um dia para o outro, as encomendas pararam. Os clientes disseram que os impostos tornaram tudo inviável. Jeanne não é economista, não entende de geopolítica, mas entendeu uma coisa com clareza brutal. Relações construídas com décadas de confiança podem ser desfeitas com uma única assinatura. E foi exatamente isso que aconteceu em escala macro. O anúncio das tarifas não foi apenas um erro estratégico. Foi uma ruptura de confiança. E confiança, diferente do petróleo, não se bombeia de volta com facilidade. É aqui que começa a grande virada da história. Porque o Canadá, ao invés de retaliar com raiva, escolheu algo mais sutil e talvez mais perigoso para os Estados Unidos: a diversificação. Começou a olhar para o mundo com olhos pragmáticos. E percebeu que, do outro lado do Atlântico e do Pacífico, havia mercados sedentos por energia, estabilidade e cooperação confiável. A resposta canadense não foi um contra-ataque. Foi uma reavaliação de identidade.
Se os Estados Unidos viam o Canadá como apenas mais uma peça no tabuleiro, talvez fosse hora de sair do jogo e começar a montar o próprio. Foi aí que a Europa ganhou protagonismo. Acordos como o CETA, Acordo Econômico e Comercial Global entre Canadá e União Europeia, passaram a ser mais do que páginas burocráticas. Tornaram-se instrumentos de sobrevivência e reconfiguração. Com ele, mais de 98% das tarifas entre as partes foram eliminadas. E com isso, abriu-se um novo horizonte para o petróleo canadense, para seu gás, seus minérios, sua madeira, sua eletricidade. Produtos que antes cruzavam a fronteira sul, agora ganhavam novos caminhos pelos portos do Atlântico. Do outro lado, o Pacífico. O Japão, a Coreia do Sul e até a Índia começaram a mostrar interesse em importar GNL canadense, especialmente diante das tensões com outros fornecedores globais. O projeto LNG Canada, em construção na Colômbia Britânica, deixou de ser apenas um projeto de exportação, virou símbolo da transição. A quebra de confiança com os Estados Unidos, em essência, acelerou uma reconfiguração de décadas. E essa reconfiguração não é apenas política ou comercial. É emocional, porque o Canadá, pela primeira vez em muito tempo, começou a se ver não como o parceiro júnior, mas como um agente soberano, capaz de escolher, capaz de romper, capaz de criar novas alianças, com base não em tradição, mas em reciprocidade. E essa mudança de mentalidade, ainda em curso, é o que torna esse momento histórico. Porque se antes a pergunta era: o que os Estados Unidos querem do Canadá? Agora a pergunta passou a ser: com quem o Canadá quer construir o futuro? É uma inversão de lógica, uma mudança de eixo. E para Washington, uma ameaça. Porque, diferentemente da China ou da Rússia, o Canadá conhece o sistema americano por dentro. Está integrado a ele em todos os níveis, sabe onde estão os pontos fracos. E, acima de tudo, sabe que tem alternativas. Como se reescreve uma história que parecia já ter um destino traçado? Como um país como o Canadá, por tanto tempo acomodado em um lugar previsível no tabuleiro global, decide sair desse lugar e buscar outro? E mais ainda, o que acontece quando essa decisão é tomada não com alarde, mas com engenharia? Enquanto a retórica agressiva de Washington ganhava as manchetes, em Ottawa, o tom era outro. Não havia respostas inflamadas, nem discursos nacionalistas estridentes. Porque, ao contrário do que muitos esperavam, o Canadá não respondeu à imposição de tarifas com espelhos. Respondeu com mapas de rotas marítimas, de oleodutos, de redes ferroviárias, mapas de acordos comerciais esquecidos em gavetas, agora soprados e revisados com atenção cirúrgica. E em todos esses mapas, dois grandes vetores começavam a ganhar cor: Europa e Ásia. Mas por quê? Por que o Canadá, depois de décadas de integração profunda com os Estados Unidos, escolheu justamente esses dois polos para apostar seu futuro energético? A resposta é tão geográfica quanto política. A Europa, abalada por sua histórica dependência energética da Rússia, buscava desesperadamente novos fornecedores confiáveis. Precisava de gás, petróleo, minerais, mas precisava também de estabilidade. E o Canadá oferecia tudo isso. Com um bônus, era um parceiro democrático, previsível, ambientalmente responsável e com infraestrutura pronta para escalar exportações. O Acordo Econômico e Comercial Global entre Canadá e União Europeia, o CETA, de repente ganhou uma nova vida. Assinado em 2016 com pompa, ele passou anos à espera de sua ratificação plena. Parecia mais um desses tratados ambiciosos que morrem na burocracia. Mas então veio Trump. E com ele, o instinto europeu de buscar alternativas ganhou urgência. Será que o velho continente encontraria no Canadá o novo pilar da sua segurança energética? Esse questionamento transformou o acordo em um trunfo político. Ele previa a eliminação de tarifas em 98% dos produtos canadenses exportados para a Europa, além de acesso privilegiado a contratos públicos nos 27 países do bloco. Era mais do que livre comércio. Era uma via de mão dupla, segurança para a Europa e novos mercados para o Canadá. Um pacto que agora ganhava sentido geopolítico. Mas havia obstáculos. O CETA precisava da ratificação de todos os parlamentos nacionais da União Europeia, e parte deles hesitava. Itália, Irlanda, Polônia, entre outros, levantavam objeções, algumas justificadas, preocupações com soberania, segurança alimentar, mecanismos de arbitragem entre estados e empresas. Outras, mais políticas, populismo, nacionalismo, resistência a acordos multilaterais. Será que esse emaranhado de dúvidas seria suficiente para barrar a maior reconfiguração comercial do século para o Canadá? A resposta, mais uma vez, não veio em falas. Veio em ações. Empresas canadenses começaram a explorar o acordo, mesmo sem a ratificação completa. Portos na Bélgica, Holanda e Alemanha receberam os primeiros carregamentos de petróleo leve e gás liquefeito. Mineradoras do Quebec abriram escritórios na Escandinávia.
Agricultores da Colômbia Britânica fecharam contratos com distribuidores franceses. A máquina começou a rodar, ainda que com obstáculos diplomáticos pelo caminho. O Reino Unido, recém-saído da União Europeia, também virou foco. Como apoiador inicial do CETA, decidiu manter seus termos em vigor com o Canadá, até que um novo tratado bilateral fosse fechado. Era mais um nó desatado com pragmatismo e mais um passo em direção à libertação da dependência americana. O mercado asiático não é apenas gigantesco, ele está em expansão. Japão, Coreia do Sul, Índia e até China estão em uma corrida para garantir acesso à energia confiável, diante das incertezas globais. E o Canadá, com suas reservas imensas e sua reputação limpa, surge como alternativa viável. A costa oeste canadense virou um canteiro de obras. Projetos como o LNG Canada começaram a materializar a ambição de fornecer gás natural liquefeito para o Pacífico. O investimento é bilionário. A operação é complexa, mas o objetivo é simples: transformar o Canadá em uma potência energética global com múltiplas rotas, múltiplos clientes e múltiplas alianças. E aí vem a pergunta que ninguém em Washington quer fazer. O Canadá ainda precisa dos Estados Unidos. Durante muito tempo, essa pergunta seria impensável. O Canadá era visto como economicamente entrelaçado, culturalmente alinhado, geopoliticamente subordinado. Mas o pivô que está em curso inverte essa lógica. O novo Canadá está aprendendo a se posicionar como provedor estratégico e não como satélite. Esse processo, no entanto, não é isento de riscos. Diversificar exige infraestrutura, diplomacia, adaptação jurídica, logística e capacidade industrial. Há resistência interna. Há lobbies poderosos querendo manter o status quo. Há até quem diga que abandonar a zona de conforto americana é perigoso demais. Mas e se a verdadeira zona de conforto for, na verdade, uma armadilha? E se continuar apostando todas as fichas nos Estados Unidos significar abrir mão de um lugar de protagonismo no cenário global? Essa é a reflexão que move hoje boa parte da elite política e empresarial canadense. Porque o que está em jogo não é apenas para onde o petróleo vai ou quem vai comprar o gás. É quem o Canadá quer ser nas próximas décadas. Um fornecedor confiável de um único cliente ou um arquiteto estratégico com múltiplas alianças e voz própria? A resposta, embora ainda em construção, começa a aparecer nos portos da Alemanha, nas licitações públicas na França, nos contratos de longo prazo com refinarias sul-coreanas, nos terminais de LNG de Kitimat. E talvez o mais surpreendente de tudo seja o fato de que esse movimento não foi liderado por populismo, nem por ideologias extremas. Ele foi liderado por uma mudança de percepção, uma compreensão madura de que o mundo está em transição e que ficar parado é o maior risco. O Canadá, por tanto tempo visto como um país que reage, agora age. E ao agir, impõe um novo dilema para os Estados Unidos. Ou renovam seus laços com respeito e equilíbrio, ou correm o risco de ver o maior aliado energético da América do Norte se transformar em peça-chave de um novo jogo geopolítico. Você consegue imaginar o impacto que isso teria em sua vida? Pense no preço da gasolina, no custo da eletricidade, no desemprego em estados industriais, em data centers que precisam de energia confiável para funcionar, em empresas que dependem de metais raros para seus produtos. Tudo isso está interligado com esse movimento do Canadá. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. E se o verdadeiro custo das tarifas de Donald Trump não estivesse nas manchetes sobre aço e alumínio, mas escondido na bomba de gasolina do seu carro? E se, por trás do discurso patriótico de independência energética, houvesse uma dependência ainda maior disfarçada, ignorada, mas vital que agora ameaça explodir? Poucos americanos param para pensar nisso, mas toda vez que ligam o aquecedor em pleno inverno de Chicago, toda vez que abastecem o carro nas estradas do meio-oeste ou ligam um data center para rodar inteligência artificial em Nevada, parte daquela energia veio do Canadá. Por décadas foi assim. O Canadá fornecia, os Estados Unidos consumiam. E a lógica era simples: por que mudar o que funciona? Mas essa simplicidade escondia uma assimetria perigosa. Porque, enquanto os Estados Unidos gostavam de pensar que estavam no controle, o Canadá foi se tornando cada vez mais indispensável. Não apenas por seus recursos, mas pelo tipo específico de recurso que oferecia. E isso muda tudo. O petróleo canadense, por exemplo, é majoritariamente pesado, diferente do petróleo leve extraído no Texas. E por mais que isso pareça apenas um detalhe técnico, não é.
As refinarias americanas, especialmente as do cinturão industrial do meio oeste, foram projetadas nas últimas décadas especificamente para processar petróleo pesado. Foi um investimento de bilhões. Um encaixe perfeito, mas também uma dependência disfarçada. Agora imagine o que acontece se esse petróleo pesado começar a seguir outro rumo. É exatamente esse o cenário que começa a se desenhar. Com o avanço de projetos como o Trans Mountain Pipeline e a reconfiguração logística do Canadá rumo ao Pacífico, as mesmas cargas que abasteciam Illinois ou Ohio agora têm caminho direto para a Ásia. A decisão é estratégica, os mercados pagam mais, os contratos são mais longos e o clima político é menos volátil. Mas isso tem um preço, e quem começa a pagá-lo é o consumidor americano. A primeira manifestação dessa mudança não é um colapso dramático, é uma dor gradual. É o aumento de centavos no preço do combustível, que em poucos meses viram dólares. É a flutuação das ações de empresas de transporte. É a insegurança energética que, aos poucos, corrói a estabilidade. No gás natural, o quadro é ainda mais crítico. Segundo a própria Agência de Informação Energética dos Estados Unidos, mais de 9% do gás natural consumido no país vem do Canadá. E essa porcentagem não é uniforme. Em estados do norte, como Dakota do Norte, Minnesota e Nova York, ela chega a ultrapassar os 40%. Agora pense nisso no contexto de uma economia cada vez mais digitalizada, com data centers e estruturas de IA que exigem fornecimento energético ininterrupto, confiável e barato. A redução do fornecimento canadense, mesmo que parcial, poderia gerar colapsos em cadeia não apenas de infraestrutura, mas de confiança de investidores, de startups, de redes inteiras que dependem de energia previsível para operar. Mas será que os Estados Unidos têm alternativas? Sim e não. Tecnicamente, poderiam importar de outros países, Venezuela, Arábia Saudita, até mesmo do Brasil. Mas todos esses cenários carregam custos políticos, logísticos e geopolíticos muito maiores. As refinarias teriam que ser reconfiguradas. Os navios enfrentariam distâncias maiores. Os preços flutuariam de forma menos controlável. E mais importante, esses fornecedores não são exatamente confiáveis. A verdade que poucos em Washington têm coragem de dizer em público é que o Canadá é insubstituível no curto e médio prazo. E isso coloca os Estados Unidos diante de um dilema desconfortável. Como lidar com um parceiro que, de repente, percebeu o próprio valor e decidiu usá-lo com inteligência estratégica? Esse conflito de expectativas entre um Estados Unidos acostumado a ditar as regras e um Canadá disposto a reescrevê-las cria uma tensão estrutural que afeta desde o preço do gás até a posição de poder em mesas de negociação global. Recentemente, o anúncio de que o Canadá firmaria novos acordos energéticos com o Japão e a Coreia do Sul caiu como uma bomba nos bastidores diplomáticos americanos. Não porque fosse inesperado, mas porque era um lembrete incômodo de que o tempo está passando e o Canadá está se movimentando. Será que os Estados Unidos perceberam tarde demais? Essa é a pergunta que atravessa os gabinetes de Washington, mas também os postos de gasolina, as contas de luz e os relatórios financeiros de empresas que antes contavam com um fluxo energético estável e barato. E a resposta, até aqui, não inspira otimismo. Porque, em vez de tentar reconstruir a confiança com diplomacia e respeito, a resposta do governo americano tem sido a mesma de sempre. Ameaças de novas tarifas, retórica inflamada e uma postura agressiva que só acelera o distanciamento. Só que agora, o jogo é outro. O Canadá tem alternativas, tem acordos assinados, tem infraestrutura em expansão, tem uma imagem internacional cada vez mais positiva. E tem uma vantagem rara. Não precisa gritar, porque quem tem o que o mundo quer só precisa mostrar o mapa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o custo dessa nova realidade vai crescendo. No bolso do cidadão, a insegurança do investidor, no aumento do risco logístico, na percepção internacional de que a antiga potência não sabe lidar com aliados apenas com subordinados. E se o país que, por tanto tempo, foi tratado como extensão energética dos Estados Unidos, de repente decidisse não apenas mudar de rota, mas construir sua própria bússola? E se, no silêncio das florestas do norte e nas planícies do oeste, o Canadá estivesse preparando algo muito maior do que simples diversificação econômica? Algo que reescrevesse não só os fluxos de energia, mas os rumos da própria geopolítica global? Esse momento já começou. E ele tem nome, dados, projetos, fábricas e até cheiro de metal novo saindo da fundição. Porque o Canadá, pressionado pelas tarifas americanas e despertado pelas incertezas geopolíticas, está fazendo mais do que procurar novos mercados. Está construindo um renascimento industrial potencialmente revolucionário. Nas últimas décadas, o país viveu uma espécie de conforto exportador. Com os Estados Unidos como destino de mais de 75% de suas exportações, especialmente em energia e commodities, havia pouco incentivo para ir além. Era como ter um único cliente fiel, que sempre compra, sempre paga e, por isso, nunca é questionado.
Mas então veio o choque. As tarifas de 25% impostas por Donald Trump e principalmente a ameaça de sobretaxa sobre o petróleo canadense forçaram o país a encarar o espelho. E o que ele viu foi uma verdade incômoda. Por mais rico em recursos, o Canadá ainda era pobre em autonomia. E é aí que a virada começa. Em vez de apenas procurar novos compradores para suas matérias-primas, o Canadá iniciou uma estratégia muito mais ambiciosa: usar suas riquezas naturais como base para reconstruir sua cadeia industrial. Ao invés de strip and ship, a ideia agora é capturar, transformar, liderar. Pode parecer discurso político, mas está acontecendo na prática. Em 2022, a cidade de Saguenay, no Quebec, recebeu um investimento de mais de 2 bilhões de dólares para a construção de uma planta de hidrogênio verde, utilizando energia hidrelétrica local. Não se trata apenas de gerar combustível limpo, mas de ser o fornecedor global de uma das tecnologias mais cobiçadas da transição energética. Em Ontário, a histórica cidade de Sudbury, conhecida por suas minas de níquel, está se transformando em hub tecnológico. Empresas como Glencore e Vale estão investindo em refino de minerais críticos para baterias de carros elétricos. Em vez de exportar o minério bruto, agora o Canadá quer fabricar as células, os módulos, as plataformas. Mas por que isso importa tanto? Porque a próxima década será definida por quem controla não apenas os recursos, mas a cadeia de valor da energia. Não basta extrair o lítio, é preciso refiná-lo, transformá-lo em bateria, integrar essa bateria a sistemas e exportar tecnologia. E nesse jogo, o Canadá decidiu que não será coadjuvante. Segundo dados da Clean Energy Canada, o país tem potencial para gerar 560 mil novos empregos até 2030 apenas no setor de transição energética, incluindo armazenamento, redes inteligentes, energias renováveis e tecnologias limpas. Isso representa uma nova base econômica, descentralizada, resiliente e, acima de tudo, soberana. Isso tudo muda o jogo. Porque enquanto os Estados Unidos tentam manter seus velhos fornecedores sob controle, o Canadá começa a virar fornecedor de tecnologia, inclusive para os mesmos países que os Estados Unidos querem influenciar. A Alemanha já iniciou conversas para importar hidrogênio canadense como alternativa ao gás russo. O Japão, parceiro próximo dos Estados Unidos, negocia com empresas canadenses fornecimento de baterias e módulos energéticos. E até a França, crítica ao CETA em muitos pontos, começou a mapear possibilidades de contratos industriais com províncias canadenses. Mas talvez o dado mais simbólico venha do setor automotivo. A Stellantis, dona da Fiat, Chrysler, Peugeot, firmou em 2023 um acordo bilionário com o governo de Ontário para a construção de uma gigafábrica de baterias para veículos elétricos. É a primeira do tipo em solo canadense. E não será a última. Há pelo menos 5 projetos semelhantes em andamento em outras províncias. O objetivo? Fazer do Canadá um dos principais polos de produção de componentes estratégicos para o setor automotivo global. Tudo isso sem contar a aposta crescente em tecnologias de captura de carbono, sistemas de energia inteligente, exportação de eletricidade limpa, via linhas como a Hydro-Quebec New York, e um plano robusto para eletrificar toda a cadeia de produção até 2040. Agora pare e pense. Isso seria possível se o Canadá continuasse 100% dependente do mercado americano? A resposta é óbvia. E talvez por isso essa transformação seja tão impactante. Ela rompe uma lógica. Internamente, há setores canadenses que ainda resistem à mudança. Há políticos que temem confrontar Washington. Há empresários que prefeririam manter os laços antigos. Mas o movimento de fundo é irreversível, porque é ancorado não em ideologia, mas em realidade econômica. E essa realidade pode tornar o Canadá não apenas um novo player, mas um novo modelo de soberania energética no século XXI. Um país que detém os recursos, sim, mas que aprendeu a refiná-los. Que controla a tecnologia, mas que faz isso com estabilidade. Que negocia com o mundo, mas sem precisar escolher entre submissão e isolamento. E é isso que assusta Washington. Porque não se trata apenas de perder petróleo ou gás. Trata-se de perder o monopólio simbólico sobre a trajetória do aliado mais próximo. Um Canadá autônomo, industrializado, conectado ao mundo, não é apenas um novo fornecedor global, é um novo tipo de concorrente geopolítico. E se o maior erro estratégico dos Estados Unidos não tivesse sido impor tarifas sobre o Canadá, nem subestimar sua capacidade de reindustrialização? E se o verdadeiro erro tivesse sido o de achar que, se necessário, o Canadá poderia ser substituído? A política americana, especialmente sob Donald Trump, foi marcada por uma visão transacional do mundo. Nessa lógica, tudo é negociável. Tudo tem um preço. Tudo pode ser substituído.
Alianças são descartáveis, parceiros trocáveis, e se alguém não aceita as condições que venha o próximo. Mas essa lógica, aplicada ao Canadá, esbarra numa parede de realidade que nem os mais pragmáticos estrategistas em Washington conseguiram contornar. A interdependência entre os dois países não é simbólica, nem política, é física e estrutural. O Canadá e os Estados Unidos não apenas compartilham valores ocidentais, cultura pop e o idioma inglês. Compartilham infraestruturas subterrâneas, oleodutos, gasodutos, linhas de transmissão elétrica, ferrovias e sistemas integrados de abastecimento de energia que foram construídos ao longo de mais de 70 anos de confiança mútua. E é exatamente por isso que o Canadá não pode ser substituído, pelo menos não sem um custo catastrófico. Comecemos com o petróleo. As refinarias americanas no Midwest, como as de Illinois, Indiana, Ohio e Minnesota, foram construídas para processar petróleo pesado e 90% desse petróleo pesado vem do Canadá. Não se trata apenas de comprar barris em outro lugar. Petróleo não é Coca-Cola. Petróleo tem viscosidades, densidades, padrões químicos. Refinarias são calibradas para tipos específicos, e reconfigurar uma refinaria custa entre 3 a 7 bilhões de dólares e pode levar anos. Agora pense no gás natural. Mais de 9% de todo o gás consumido nos Estados Unidos vem do Canadá, número que sobe vertiginosamente nos estados do Norte e Nordeste durante o inverno. E esse gás não vem de navios LNG com bandeiras estrangeiras. Vem de gasodutos subterrâneos interligados ao sistema americano. Estamos falando de tubulações que cruzam fronteiras, cortam florestas e chegam direto aos centros urbanos americanos. E não para por aí. Você sabia que o Canadá fornece uma parcela significativa da eletricidade que ilumina Nova York? O projeto Hydro-Québec, Champlain Hudson Power Express, pretende fornecer 20% da eletricidade da cidade de Nova York por 25 anos, com energia limpa e renovável. Já em operação parcial, esse tipo de integração é o que sustenta as maiores cidades americanas quando o sistema interno falha, como aconteceu durante o apagão do Texas, em 2021. E aí fica a pergunta: como substituir tudo isso? Como reconstruir, do zero, uma rede de integração energética com a mesma eficiência, segurança e custo-benefício? Até daria se os Estados Unidos estivessem dispostos a investir trilhões, redesenhar toda a sua matriz energética e aceitar uma década de incertezas logísticas e inflação energética. Só que esse é um preço que ninguém quer pagar, nem mesmo os republicanos mais alinhados com o protecionismo de Trump. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é apenas a segurança energética, é o equilíbrio político interno. Imagine o impacto social de um aumento de 20% no custo da energia nos estados mais populosos dos Estados Unidos. Imagine o que acontece com os alimentos, com os transportes, com as contas de luz em tempos de aquecimento global e crises de abastecimento. O Canadá não é só um fornecedor, é o fator invisível que impede o colapso do cotidiano americano. Mas, paradoxalmente, quanto mais indispensável o Canadá se torna, mais irreversível é sua mudança de postura. Porque esse novo Canadá já entendeu uma coisa que muitos americanos ainda negam. A dependência agora é mútua, mas o desequilíbrio de poder não é mais o mesmo. Durante décadas, os Estados Unidos se posicionaram como o irmão mais velho, o provedor de segurança, o mercado comprador, o centro decisório. Mas com o avanço da crise climática, da transição energética e das tensões geopolíticas globais, o tabuleiro se inverteu. Agora, é o Canadá que fornece o que os Estados Unidos não conseguem produzir com a mesma escala, rapidez ou sustentabilidade. E esse poder, embora exercido com cautela, já está sendo sentido em Washington. Em 2024, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio canadenses, o governo de Ottawa respondeu não com retaliação direta, mas com uma jogada. Ameaçou rever contratos de fornecimento de energia estratégica. E essa nova postura gerou um microconflito interno nos Estados Unidos. Enquanto figuras como Trump e seus aliados insistem na retórica America First, setores da indústria, do setor financeiro e das próprias forças armadas começam a pressionar por diálogo, respeito e renegociação com o Canadá. Porque sem o Canadá não há energia barata. Sem energia barata não há competitividade. E sem competitividade não há hegemonia. Será que os Estados Unidos vão entender isso a tempo? Ou será que o orgulho geopolítico vai falar mais alto do que a lógica econômica? Essa tensão interna cria um clima instável. De um lado, o discurso do poder bruto, da imposição tarifária, da autossuficiência ilusória. Do outro, os relatórios técnicos, os dados energéticos, os mapas logísticos gritando por cooperação. E o Canadá, no meio, decidindo com quem realmente quer caminhar nos próximos 30 anos. Porque agora ele pode escolher.
O Canadá não precisa mais dos Estados Unidos como antes. Ele tem infraestrutura voltada para a Europa. Tem contratos com a Ásia. Tem credibilidade internacional, acesso a mercados multilaterais, reservas energéticas limpas, estáveis e crescente protagonismo tecnológico. É como se, depois de décadas andando de carona, o Canadá finalmente tivesse seu próprio volante e a estrada agora tivesse múltiplas direções. E se a história que a gente sempre contou sobre alianças fosse, na verdade, uma ilusão confortável? E se por trás das bandeiras lado a lado e das cúpulas conjuntas houvesse apenas uma relação de dependência, onde um país abastece e o outro consome, um planeja e o outro obedece? O Canadá entendeu, finalmente, que sua dependência dos Estados Unidos nunca foi apenas econômica, foi narrativa. E agora, ao quebrar essa narrativa, ele está assumindo um lugar que sempre foi dele, mas que nunca ousou ocupar: o de potência geopolítica, de energia limpa, industrialização estratégica e diplomacia confiável. O país já é o segundo maior território do mundo, dono de uma das maiores reservas de petróleo bruto, gás natural e água potável do planeta. É líder global em energia hidrelétrica. Possui vastos depósitos de minerais críticos essenciais para a transição energética mundial. Tem uma democracia estável, uma imagem internacional sólida e uma posição geográfica que o conecta a 3 oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico. E agora tem um plano, porque toda a virada do Canadá começou em planilhas, em reuniões técnicas, em redes de especialistas que começaram a traçar uma nova lógica: transformar o país de fornecedor de matéria-prima em arquiteto de cadeias de valor. Ser mais do que um posto de gasolina para o mundo. Ser uma usina de inovação, produção e segurança energética. E se isso parece pretensioso, os dados provam o contrário. Apenas nos últimos 3 anos, o investimento estrangeiro direto no setor de tecnologia limpa do Canadá aumentou em 57%. O país já conta com 6 projetos de exportação de GNL em andamento. Um crescimento de 300% na produção de minerais estratégicos, como níquel e lítio, e mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão elétrica em expansão ou licenciamento. Mas o mais importante não está apenas nas estatísticas, está no gesto. O Canadá não está mais pedindo permissão. Não espera mais a próxima eleição americana para definir sua política externa. Não se curva mais à chantagem tarifária. Não trata mais sua soberania como moeda de troca por relacionamento estratégico. Não se contenta mais em ser a reserva energética de ninguém. Porque enquanto os Estados Unidos tentam manter a ilusão de que ainda controlam o jogo impondo tarifas, ameaçando acordos, ignorando compromissos climáticos, o Canadá redesenha o tabuleiro. E ao fazer isso, ele atrai novos jogadores. A Alemanha busca segurança energética. O Canadá oferece hidrogênio verde. O Japão quer diversificar sua importação de minerais. O Canadá entrega. A França procura um aliado confiável fora da bolha franco-americana. Ottawa responde. E os Estados Unidos? Estão prontos para lidar com um Canadá que diz não? É isso que muitos em Washington ainda não entenderam. Não se trata mais de salvar a aliança. Trata-se de respeitar uma soberania que se consolidou. Porque, no novo xadrez global, o respeito não vem do tamanho do PIB ou da força militar. Vem da capacidade de oferecer o que o mundo precisa e de ditar os termos dessa oferta. Nenhuma estratégia militar ocidental se sustenta sem a estabilidade energética que o Canadá fornece. Nenhuma agenda climática pode prosperar sem seu modelo de geração elétrica. Nenhum mercado de baterias de lítio se forma sem seu solo. Nenhuma IA é treinada sem a energia estável que corre de suas barragens para os data centers americanos. O Canadá está no centro. Só que agora sabe disso. E é por isso que o mundo está diferente. Sim, o mundo mudou. Mas não foi com uma guerra, nem com uma crise humanitária, nem com uma grande conferência. Ele mudou com uma sequência de decisões. Com barris mudando de destino, com contratos assinados fora dos holofotes, com dutos ampliados rumo ao Pacífico, com bilhões investidos em fábricas que, até ontem, só existiam em apresentações de PowerPoint. Mudou porque o Canadá acordou e decidiu não mais abastecer a ordem antiga, mas construir a nova. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acompanhou uma das histórias mais importantes da década e que quase ninguém está contando. Se essa jornada te impactou, curta este vídeo, comente sua visão sobre o papel do Canadá no futuro energético global e se inscreva agora no canal. Não para seguir uma tendência, mas para fazer parte de uma comunidade que busca enxergar o mundo com mais profundidade, clareza e coragem. Obrigado por estar conosco até aqui. Obrigado por pensar grande. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes.
Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.